Bem-vindos ao podcast da Potenzial Imóveis, conectando pessoas aos melhores negócios. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco a Ingrid, da construtora Ile. Mas como o nosso slogan já diz, Ingrid, para você que é nossa amiga já de longa data, conectando pessoas aos melhores negócios. Então, primeiramente, temos que saber quem é a Ingrid, a pessoa da Ingrid, para conectá-la aos nossos amigos ouvintes e clientes. Muito bom dia, Fernando, Gilberto, agradeço o convite. Meu nome é Ingrid, eu sou moradora já de Itapema há 23 anos. Entrei no ramo da construção civil há menos tempo, mas eu atuei em outros ramos. Na verdade, nós viemos para Itapema por conta do Banco do Brasil. Meu marido era o gerente da agência aqui, e aí acabamos mudando de ramo e optamos por permanecer morando em Itapema. Ingrid, então, seguindo o nosso bate-papo, quero que você nos conte um pouquinho mais sobre a consultora, sobre a Ile. Então, quando nós mudamos para Itapema, há 23 anos atrás, a minha filha passou em engenharia civil e acabou que a gente começou naquela época a adquirir terrenos, pensando num futuro para ela, e eu não imaginava que eu estaria junto nesse futuro com ela. Acabei me tornando a gerente de vendas e então nós decidimos, naquela época, estruturar bem nossa empresa para que quando a gente tivesse terrenos suficientes e ela estivesse formada e bem madura, a gente iniciar a nossa construtora. Certo. A construtora, ela tem obras prontas? Como que é a história da construtora mais relacionada a empreendimentos? Já tem empreendimentos prontos? Sim, nós temos Entregues? o Isla Morada. Como eu falei para vocês, a gente primeiro estruturou muito bem a empresa, diferente de muitas empresas que vêm e vão se aventurando no mercado para ver como vai acontecer, né? Como vão acontecer as coisas. No nosso caso, primeiro a gente estruturou muito bem, tanto a parte financeira, quanto adquirindo esses terrenos, para que quando a gente entrasse no mercado, a gente entrasse de uma maneira diferente. A Certo, gente tem que ser diferente, porque iguais nós temos muitas empresas. certo. Então, a gente entrou muito firme. O Isla Morada, nossa obra entregue. A gente começou a fazer as vendas quando ela estava 70% finalizada, já concluída. Então, a gente não vendeu na planta, a gente não vendeu durante a obra, porque a gente queria mostrar para que veio, mostrar que a gente é uma empresa séria e que está entrando no mercado de uma maneira diferenciada. Então, agora vamos falar sobre o empreendimento que está em andamento e em vendas, que é o Martinique, né? Então, gostaria que tu nos apresentasse ele. Ah, Então, o Martinique vem depois de várias reuniões que nós tivemos com nossos sócios. Nós somos 3 sócios, né? Além da minha filha, que é engenheira civil, o Alan também é nosso engenheiro, responsável por uma parte do projeto e faz toda a execução da obra. Então, nós temos, como eu falei, uma equipe muito bem estruturada. Eu sou a parte de vendas e a Vanessa e o Alan, então, são os engenheiros responsáveis por gestão de projeto, pela parte financeira. Um outro detalhe importante da nossa construtora é que todos os terrenos, então, que a gente constrói são terrenos próprios. certo. A gente não inicia a venda sem ter a nossa incorporação em mãos. Então, o Martinique, terrenos próprios, são 3 terrenos de área. Toda a incorporação e patrimônio de afetação. Então, assim, segurança total para quem investe com a gente, porque a gente, como eu falei, a gente sabe que tem muitas empresas que vão se aventurando. A gente garante aos nossos clientes já uma parte do terreno, quando você compra um Martinique, Certo. você já é proprietário de uma fração ali dos 3 terrenos que hoje já estão em nome do projeto do Martinique. Uhum. Então, aqui uma imagem da fachada, né? Um Isso. pouquinho dela, né? Ela tem uma parte comercial e residencial, né? Exatamente. O Martinique, a gente fez um projeto totalmente diferenciado.
São 3 terrenos de área de lazer, que não é comum quando se tem 2 suítes, né, e mais um lavabo nos apartamentos. Então, são apartamentos menores, mas a gente fez uma área de lazer onde os proprietários se sintam muito bem. Tem um espaço sobrando para todas as áreas de convivência que a gente tem ali, desde a área de lazer, a área de salão de festa, academia, enfim. E um outro detalhe também, se você voltar um pouquinho, como os terrenos são nossos, da construtora e agora do Martinique, então as salas comerciais também são da construtora e Certo. estão disponíveis para venda também. Ok. Essa parte do salão de festa, a gente tem 2 imagens aqui no nosso folder, porque é um salão de festa para 55 pessoas, então é um salão de festa grande. Nossas fotos não são meramente ilustrativas, o material que a gente entrega, o produto que a gente entrega para o nosso cliente é exatamente o que você está vendo ali, ou o mais próximo possível. A gente entrega ele todo decorado, mobiliado, pronto para o uso. Sem você estar recebendo um apartamento depois e você ter que começar, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a fazer chamada de capital, né? Porque não vem o mobiliário suficiente, porque as fotos são lindas e na hora que você recebe o seu empreendimento, você não tem uma louça para fazer um evento. Então, no Martinique, as fotos que vocês estão vendo é o que a gente entrega, totalmente equipado, mobiliado, a salão de festa com churrasqueira a carvão e mesa posta para 55 convidados. 55. Salão de jogos, da mesma maneira, uma cozinha totalmente equipada para um outro ambiente, quando você quer fazer uma festa um pouco menor, também com churrasqueiras, ambas churrasqueiras a carvão, também totalmente imobiliado e equipado, pronto para o uso. Isso traz para o cliente uma comodidade muito grande, né? Total. Até porque a gente trabalha com alto padrão de acabamento. Para vocês que já conhecem a nossa obra, né? A gente já está lá na 10ª laje, então não é uma planta, hoje um apartamento na planta. Certo. Então o cliente já pode entrar lá porque já tem a parte de tijolamento de toda a área de lazer. Já estamos indo para a 8ª laje de apartamentos ali, né, na 8ª laje. Os apartamentos já tijolados, já está subindo rebocado, com toda a infraestrutura de ar-condicionado e de churrasqueira também. Esse é um outro ambiente, é uma fireplace, é uma área bastante extensa, assim, como a gente tem bastante espaço para trabalhar, então ela fica ali na laje de transição, é uma área de lazer, uma área verde que a gente vai fazer com 2 lareiras a combustão, para você descer, tomar seu vinho, teu chimarrão e conviver com teus vizinhos também. E do lado esquerdo, um lounge, também com uma área verde, ficou uma área bem agradável também. Tu sabe me dizer de cabeça quantos metros quadrados de área de lazer que tem? São 760 metros de área de lazer, né? A área total dos terrenos são 810 metros. Então, descontadas as áreas ali de corredor, né? Certo. São 760 metros de área. Então, essa área das piscinas também, da maneira que vocês estão vendo as fotos, é o que a gente vai entregar, né? Uma ótima estrutura. Isso, hein? exatamente. A brinquedoteca também tem em torno de 60 metros quadrados, então uma área grande para as crianças em dia de chuva terem uma área bacana para brincarem, né? Quando não puder usar o playground na área externa. Então, a gente também deixou um espaço bem bacana. E esse é o playground, então. Vai ter bastante espaço para criançada. Esse pet place aí, a gente está sendo bastante elogiado também, porque a gente deixou um espaço bem grande, com uma academia, inclusive para animais de grande porte, com área de duchas ali bem no cantinho direito. Então, você não tem, às vezes, o tempo para levar o teu animalzinho para o pet, você vai ter toda a estrutura ali para dar o banho no teu animalzinho ali dentro do empreendimento mesmo. Bem bacana ter também essa estrutura pro amiguinho animal, né? Porque hoje você vê cada vez mais as pessoas tendo mais animais, né? A gente tem muita experiência nisso. Ou são casais de idade, aposentados, que já não têm mais crianças. Então, essa área ali do Pet Place a gente considera bem importante ter um espaço muito agradável também para os animaizinhos. Ainda mais com essa vida corrida, né? Então, em muitos dias, as pessoas não têm o tempo de ir até o parque ou de fazer aquele passeio na rua. Então, tem como gastar as energias
no próprio empreendimento. Muito Exatamente. legal. Aqui uma vista, né, geral da área de lazer. Isso. Nas fotos individuais ali não aparece academia, mas a nossa academia ela tem em torno de 80 metros quadrados, então é uma academia super espaçosa que a gente vai entregar ela com o que tem de mais moderno, diferente de muitos prédios que você entra, tem uma esteira, Certo. um espelho e uma bicicleta. A gente quer que os nossos proprietários do Martinique tenham uma área onde realmente você possa ir fazer uma academia, então ela vai ser muito bem equipada, inclusive com a área de CrossFit, que hoje está bem em moda, né? Certo. Então a gente entrega ela também totalmente equipada do jeito que vocês estão vendo aqui no nosso material. Seguindo as atuais tendências do mercado e Exatamente. necessidades dos clientes. Parabéns. Exatamente. Iniciando pela suíte principal, tudo que vocês vão ver também, como a gente tem a equipe dos engenheiros trabalhando junto com os arquitetos, os engenheiros que são os proprietários, então, como eles falam, você tem que fazer um empreendimento não para vender. Você tem que fazer um empreendimento onde você gostaria de morar com sua família, e é o que a gente faz. Todos os ambientes dentro do Martinique foram muito bem pensados em detalhes, para não ter espaço perdido, porque hoje o metro quadrado é muito caro, então você tem que ter conforto, praticidade e sem perda de espaço também. Então, vocês vão ver na planta nossa de todos os apartamentos, a gente não tem espaço perdido porque a gente não tem corredor. E tudo que você tá vendo nesse material é o que realmente cabe dentro do teu apartamento. Porque muitas vezes você pega um projeto, na foto tudo cabe, Na né? planta. Na planta tudo é lindo, e na hora que você vai ver, puxa, mas tinha uma mesa ali, eu vi uma mesa de 6 cadeiras, e na verdade, quando você vai querer mobiliar seu apartamento, ele cabe uma mesa com 4 cadeiras. Então, é diferente o nosso projeto, o que você está enxergando, o que você vê no nosso material, é o que realmente cabe dentro do seu apartamento. A mobília e tudo tá tudo em tamanho real, na Tudo escala tamanho real. real, exatamente. Isso é muito importante, a seriedade, demonstrando a seriedade da empresa. E isso você pode ter certeza. A nossa São- empresa é uma empresa muito séria e cumpre o que promete. São 5 por andar. Sim, são 5 apartamentos por andar. O 1 e o 3 e o 4 e o 5 são espelhados. E o final 2 é o único que ele tem uma área de 2 metros menores e ele tem uma suíte e uma demi-suíte. E os outros E são os 2 outros- suítes daí. Isso, os outros 2 suítes mais um lavabo. Mais um lavabo. Bem bacana, dá um conforto. Justamente, Fernando, porque assim, você pode ver que a gente não tem espaço perdido, nem 1 metro perdido dentro do apartamento. Pelo fato dele ser um apartamento mais compacto, você tem que fazer ele parecer maior. E isso se faz não tendo corredor, por Certo. exemplo. Então, um corredor é um espaço perdido, você pode ver que a gente não trabalha com corredor dentro do apartamento. Fazendo os cantos na escala reta, né? Exatamente. Não tendo paredes que o ângulo fique torto, né? Exatamente. Então, Fica muito isso- mais fácil de você aproveitar os espaços. Isso. Eu acho que um outro ponto, Ingrid, também, que é bem, bem importante, eu tive lá na obra, em visita, né? É falar sobre as rampas, né? Sobre a rampa de acesso às vagas de garagem, né? Também é um diferencial que a gente encontra hoje, poucos empreendimentos, né? Que tem esse diferencial, mais largas, né? Pode falar Sim. um pouquinho mais sobre. Você entra como um cliente nosso que comprou, ele falou, minha esposa tem dificuldade em acessar as rampas. Inclusive, no prédio que eles moram, ela deixa o carro na rua, porque ela não consegue entrar com o carro na rampa. Ela tem medo porque ele é muito apertado. O outro detalhe, pelo fato da gente ter os engenheiros dentro da construtora, que eles prestaram muita atenção. A nossa rampa, ela tem 6 metros de largura por 3 metros de altura. Nossa. Então, na verdade, sobe e desce um carro pequeno ao mesmo tempo. Para as mulheres é uma facilidade, né? E a área de giro dentro de um andar para outro de garagens também é totalmente espaçoso, né? Pelo fato também da gente ter mais um conforto, todos os andares de garagem, o lava-pés e Que o box de diferencial praia do legal. proprietário em todos os andares de garagem. O Martinique também, a gente está sabendo que vai ser um dos geradores de obra mais potentes ali do bairro, vai ser o do Martinique. Então, a gente optou por fazer um investimento bem grande para dar o conforto, justamente porque a gente sabe que hoje tem
prédios de 20 andares entregando, sem o gerador de energia. E aí, se você mora lá no 20º andar, você chega em casa cansado, ou é uma pessoa de idade, eu já não consigo nem vender para uma pessoa de idade, porque numa falta de energia, como é que você vai fazer para entrar no seu apartamento? Então, um super gerador de energia, que ele só não abastece os apartamentos, mas toda a área de lazer, portões e as garagens ali, elevadores, tudo mantém em funcionamento. São 2 elevadores? São 2 elevadores, para vocês verem quando eu falo em alto padrão de acabamento. Nossos elevadores são os elevadores de última geração. A gente gasta mais também, tanto no gerador de energia quanto nos elevadores e todo o material de acabamento do empreendimento. Mas a coisa tem que funcionar e tem que funcionar bem. Então, um elevador de qualidade para nós, a gente não está olhando em valor. A gente está olhando em benefício de quem vai comprar um apartamento nosso e que fique satisfeito com o produto que vai estar recebendo. Ótimo. Vamos passar as plantas aqui, vamos passar rapidinho, né? Isso. Só para... As plantas, quando vocês mostrarem para os clientes de vocês, a gente, pelo fato de ter os 2 engenheiros estruturais dentro da sociedade, a gente não tem nem um pilar interno de apartamento. Eles estão todos alocados em divisórias dos apartamentos. Então, qualquer alteração que queira ser feita, unificar ali a sala com o living, a sacada, você está aumentando ali o teu espaço também, ela pode ser feita depois do Obits, sim, porque a gente não tem pilar interno. Então, qualquer alteração de dentro do apartamento, ele pode ser feito depois do Obits. Que bacana. Apartamentos quadrados, como a gente falou, né? Esse apartamento 2, ele tem 2 modelos de plantas, porque hoje está muito na moda o flat, né? Uhum. Só que os flats, eles têm 35 metros, 38, 40, né? Então, nesse caso, a gente tem como entregar em obra ainda esses 2 modelos de apartamentos. O segundo seria um flat, então, de um tamanho de 67 metros quadrados, um super flat, porque às vezes você tem uma pessoa que ou é cadeirante ou não gosta de receber visita, ou um casal que não tem filhos e não quer ter filhos. Então, você pode estar aumentando esse teu apartamento ali, tirando o quarto, né? E fazendo uma sala ali de praticamente 40 metros quadrados. Bem bacana essa proposta, porque, como bem disseste, pode ser também pessoas que já passaram da idade, os filhos já têm outras famílias, né? Também, e consegue ter esse ambiente social bem espaçoso e bem confortável, que traz essa comodidade, né, para o dia a dia. Exatamente. Então, tanto para a pessoa que vem veranear aqui, como para um morador, tem essa comodidade como um grande diferencial. Bem bacana. E esse também, então, são os tipos 4 e 5, que ele não são apartamentos de fundo, são apartamentos de lateral. Também, vocês podem ver, sem espaço perdido dentro do apartamento. Então, você está recebendo aquilo que você está pagando, sem nenhum tipo de espaço Perdido, sem poder ser né? aproveitado. Uhum. Todos churrasqueira a carvão. Todo churrasqueira a carvão, já com espera de aquecimento também, de água quente, né? Os splits, todos eles alocados em cima de porta, que é importante também, porque às vezes você tem o teu apartamento e você não reparou ali na hora de comprar que onde você queria fazer o teu guarda-roupa bacana, tá toda a tubulação do split. Certo. Então, a gente toma esse cuidado também de que todas as esperas dos split, que a gente entrega toda a infraestrutura, só você chegar e colocar seu aparelho, mas sempre em cima das portas, que é um espaço que você não usa e não fica esse inconveniente depois de você ter que estar arrebentando parede dentro do seu apartamento. Isso dá a possibilidade, né, do cliente usar as paredes como bem entender no projeto dele. Exatamente. Né? Do jeito que está o projeto que você está recebendo, você pode estar fazendo ele fielmente. Um outro detalhe também, a gente entrega no projeto com piso laminado nos quartos e porcelanato de no mínimo 80 por 80 no apartamento, nas outras áreas, né, nas áreas molhadas. Sempre de alto padrão. Então, assim, se é um Eliane, Portinari, se usa, que são os alto padrão, na minha opinião, no mercado brasileiro, é o que o nosso cliente vai estar recebendo. Com possibilidade da hora da gente estar comprando esse material também, o cliente optar, por exemplo, de não gostar do laminado, mas ele preferiu vinílico, ou então o porcelanato no apartamento inteiro, ele vai estar podendo optar
sem custo nenhum para ele. A construtora entrega para ele da maneira que ele quiser. Outro detalhe também, a gente já entrega nivelado ali a sacada, né, da churrasqueira com a área do living e da cozinha. Então, você pode estar tirando a parede ali, unificando tudo, sem ter o inconveniente de ter o degrauzinho, né? Aquela coisa chata de você estar tendo o degrau da sacada para as outras áreas internas ali. Outro detalhe também, para não estar perdendo material, espaço, a gente unificou ali a parte da lavanderia com a churrasqueira, para que fique uma bancada de churrasco mais confortável para quem é um pouco maior e geralmente os apartamentos mais compactos, eles têm esse problema. Você tem a tua área ali de lavar espeto, carvão, enfim, na hora do churrasco, você tem uma área muito pequena. Certo. Então, o nosso a gente optou, porque hoje usa máquina lava e seca, que você faz um armário bonito ali, esconde, e na hora que você quer receber teus convidados, você tem uma bancada bem, bem maior. Daí usa para as duas coisas. Exatamente. Também duas passagens que a gente achou para evitar mais uma parede de tijolo, né? Separando, por exemplo, a lavanderia. Nós optamos por duas portas, uma saindo ali da sala de TV e a outra passando ali por trás da cozinha. Então, também fica mais privacidade na hora de você receber uma visita na sua casa. Legal. Aqui, então, imagens da fachada, né? Isso. Como eu falei, a gente está com essas 3 salas com mais de 100 metros de área cada uma. A gente está com as 3 salas, nós colocamos agora há pouco à venda. Então, também são salas comerciais, já que a rua 440 hoje é a principal rua do bairro, na minha opinião, né? A área de maior movimento, mais tráfego. Então, temos essas 3 salas comerciais e a gente está passando para vocês que elas estão disponíveis para venda. Ótimo, ótimo. Aqui a localização, né? Isso. Em linha reta, 700 metros do mar, em torno de 80 metros da passarela. Então, fica fácil o acesso também para chegar na praia. Tanto a praia como a meia praia, né? Isso, exatamente. Que tem daí todo o comércio, tudo. E a localização também, ela se encontra, além disso, próximo a todos os comércios também do Morretes, né? Sim, exatamente. Hoje a gente vê que está tendo muita migração, né? De grandes empresas, de comércio. Um exemplo, os Correios, por exemplo, né? A gente tinha 2 Correios aqui na minha praia no centro, e ele está todo agora ali no Morretes. O centro administrativo da rede Coque, que fica ali em torno de 120 metros também do Martinique. E o Coque, ele não investe onde ele não sabe que tem muito futuro. Certo. Então, a escolha deles foi no Morretes. E também a superintendência da Sicredi, que fica em menos de 200 metros ali do Martinique também. Então, localização do Martinique, eu acho espetacular. Ótimo, realmente. Aqui uma foto da obra, né, de fevereiro. Isso. Essa é uma obra uma foto de fevereiro. De lá para cá, nós já finalizamos ontem mais 2 lajes, já iniciando a 11ª laje agora. Aqui, então, as salas comerciais, que a gente já falou um pouquinho, então, que estão disponíveis. Existe a possibilidade de, como tu falaste, nos apartamentos, existe também a possibilidade de abrir essas paredes entre as salas, alguém comprar 2 ou 3 e manterem os pilares e... Exatamente. Pode ver que tem poucos pilares, então sim, ela pode ser unificada, né? É uma excelente sala, são 3 salas que juntas elas somam 310 metros, então para uma empresa um pouco maior, um banco, um laboratório, uma farmácia, né? Então são salas sim que podem, ou 2 ou 3, elas podem ser unificadas. Que ótimo, abre muita possibilidade, né? Eu vejo que hoje tem muita sala pequena, né? Pequena. Não tem salas grandes, né? Exatamente. Então E agora que a gente vai, essa demanda. iniciando por vocês, que a gente vai estar partindo para o trabalho agora da venda dessas salas, né? Porque como fica ali o tapume na frente, às vezes a pessoa, o investidor, nem sabe que essas salas estão à venda. Então, agora, em primeira mão aqui para vocês. E sim, elas podem ser todas unificadas. Muito obrigado. Vamos trabalhar, então,
procurando esse cliente interessado, e é uma ótima oportunidade, e lançando assim justamente porque também tem muitos prédios que são só residenciais, então as pessoas passando lá na frente não têm essa ideia se vai haver ou não as salas comerciais. Exatamente. Então, a construtora. E eu queria te pedir agora que tu nos falasse como a gente está aqui no mercado. A gente conhece muito sobre as obras públicas que estão por vir e que, na nossa visão, elas têm ajudado, em conjunto com as construtoras, a impulsionar a valorização do mercado imobiliário. E a gente sabe que são inúmeras, então eu queria que tu pontuasse a mais importante, mais imponente ou mais recente, ou se tu tem alguma novidade para passar de informação, do que tu acha que mais vai, assim, impactar o mercado imobiliário. É com o prazer. Eu, na verdade, eu sou muito suspeita porque eu sou uma apaixonada por Itapema. Já moro há 23 anos aqui e amo morar aqui. Eu acho que, no papo que a gente teve anteriormente, eu não lembrei. Para mim, uma das partes principais e mais importantes para Itapema, saneamento básico. Nós temos saneamento básico, o Martinique, ele já, a partir do início da obra, já estava ligado na rede de esgoto. Gente, isso é saúde pública, na minha opinião, e a gente tem que parabenizar porque a gente sabe que poucas cidades nesse país têm saneamento básico completo. Itapema desponta nesse quesito. O mole, o pier, os moles que foram feitos são uma atração turística para quem vem, são lindos e são importantes também, né? Uhum. Mas talvez um dos mais importantes vai ser o que vai ser iniciado agora, né? Que é o alargamento da praia, revitalização da nossa beira-mar. Vai trazer um ar de modernidade, justamente de poder ter um fluxo maior também ali dos carros, enfim, mobilidade urbana, que é uma coisa que a gente vê agora que já teve na antiga gestão e o Xepa agora também está muito preocupado e dando uma atenção especial, porque a gente precisa, é o que todos falam, mobilidade urbana. E a gente sabe que já tem projetos saindo para que a gente tenha justamente essa parte aí mais acessível também. Acessibilidade, né? Com as ruas todas sendo modificadas e essa parte, o projeto novo ali da Beira-Mar, acessibilidade. A gente tem cada vez mais pessoas idosas viajando muito mais, aproveitando a vida, às vezes com um pouco de deficiência para se locomover, dificuldade de visão. Então, assim, eu acho que mobilidade urbana é uma coisa também que tem que ser muito olhada com muito cuidado, e a gente sabe que esse novo projeto agora, ele está acampando tudo isso também. Com certeza é muita prosperidade que traz para a gente e também para os investidores e para quem mora aqui e que tem interesse de vir morar. E agora eu queria te pedir sobre aquela cerejinha do bolo lá, se vamos ter novidades na ilha, se tem novos empreendimentos em vista, e se tu pode passar alguma coisa para a gente sobre isso e sobre talvez aonde vai ser, alguma coisa. Com certeza, vocês são meus amigos, são meus parceiros de todas as horas e nada mais justo que a gente esteja iniciando esse papo e comunicando que a gente está trabalhando num projeto já, estamos a pleno vapor no projeto de terrenos próprios também, no Perequê, né? São 2 terrenos de esquina, para quem passar ali na Mário Padilha, ele já está todo com tapume, com container em cima. Então, assim, vai ser um projeto muito diferenciado também, assim como o Martinique. Está sendo muito bem pensado e elaborado, porque a gente quer também que ele seja tão ou mais maravilhoso do que o nosso Martinique. Então, logo, logo vocês terão boas novidades. E a gente espera fazer esse pré-lançamento em breve já. Então, assim, temos novidades sim. E também temos mais terrenos da construtora para iniciar projetos futuros, dando muita segurança para os nossos investidores. Quando você compra de uma construtora, você
sempre tem aquele receio, será que eu vou receber o meu apartamento? Então, você pode vir com segurança para gente. Pode vir investir, porque eu estou garantindo, os meus 2 sócios garantem também, porque a gente, primeiro, como eu falei para vocês, estruturamos a nossa empresa, nós somos muito conscientes, muito sérios, e a gente tem medo, né? Então, primeiro você cuida da tua parte financeira, cuida da parte financeira da tua empresa, para quando você iniciar, você não ter medo. E é o que a gente fez, né? E é o que a gente vai fazer agora no próximo empreendimento. Então, logo, logo teremos uma bela novidade para vocês também. Que legal, hein? Então, o mercado pode esperar coisa boa aí vindo. Com certeza, diferenciada. Então, Ingrid, eu gostaria, primeiramente, de te parabenizar por essa empresa de vocês, organizada, pensada, empresa séria, pessoas honestas, como a gente também já te conhece de longa data, e fazendo tudo pelo correto. Foi falado também da incorporação. Então, parabenizar vocês por toda essa estrutura e trazendo esse lado bom do mercado, que é dar segurança aos clientes. E te agradecer por estar conosco nesse bate-papo, que foi um imenso prazer, né, Gilberto? Com certeza. O prazer, com certeza, é meu, dos meus sócios da nossa empresa. A gente está sempre de portas abertas para vocês. Porque, da mesma maneira, eu falo, a gente não consegue acessar todos os corretores e todas as imobiliárias. Algumas você consegue ter um contato diferente. E vocês, o Gilberto já conheço há bastante tempo, né? O Fernando. Uhum. A gente tem uma parceria de longa data, assim, de amizade. Então, quando você conhece uma pessoa, você sabe que ela é séria, você consegue trabalhar mais perto, mais intimamente também. E vocês sabem também que eu sou uma parceira que não é atendimento só em horário comercial. Eu sou parceira de quem trabalha comigo, sábado, domingo, feriado. Então, a gente trabalha de um jeito um pouco diferente. Não é porque eu sou uma das sócias da construtora que eu vou marcar um horário quando você tem um cliente. Vocês sabem que eu atendo na hora que vocês me pedem e não tem um horário também para isso. Então, assim, quem agradece com certeza sou eu, meus sócios e a nossa empresa. Nós queremos deixar, então, as nossas portas continuam abertas da imobiliária, bem como para um próximo bate-papo, trazendo mais novidades, né? Com certeza. Então, estamos aqui encerrando o podcast da Potenzial Imóveis, conectando pessoas aos melhores negócios.